Duas operações da Polícia Federal elevam a temperatura da política na semana. E o presidente Jair Bolsonaro parte para o confronto direto com o Supremo Tribunal Federal e agrava a crise institucional no meio da pandemia. Olá, eu sou Malu Delgado e te conto aqui no Política da Semana quais foram os principais fatos que agitaram o país. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do MDB, foi o primeiro alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga irregularidades em contratações emergenciais de governos durante o combate à Covid-19. A Operação Placebo foi deflagrada no dia 26, na terça-feira, e teve como alvo o governador, a primeira-dama Helena e aliados diretos de Witzel. A suspeita dos investigadores é que esse esquema de corrupção que existia na gestão Sérgio Cabral ainda persiste na gestão Witzel. Há indícios de fraudes na contratação de hospitais de campanha no Rio, para contratos de compra de insumos médicos, e também há um contrato feito com o escritório de advocacia da primeira-dama Helena Witzel. Mas por que então essa operação contra o governador do Rio causou tanto alvoroço? Por várias razões. A primeira delas é que aliados do presidente Bolsonaro já tinham sinalizado que haveria uma onda de investigações contra governadores. A deputada federal Carla Zambelli, por exemplo, deu declarações nesse sentido. Isso soou como se aliados de Bolsonaro tivessem informações privilegiadas sobre operações de inteligência da Polícia Federal. Além disso, a operação da Polícia Federal que foi deflagrada no Rio no dia 26 ocorreu um dia após o novo superintendente da PF no estado, Tássio Mussi, tomar posse. A mudança no comando da PF do Rio de Janeiro já havia sido sinalizada pelo presidente Bolsonaro. E para completar, o governador do Rio é um desafeto do presidente. Na reunião ministerial do dia 22, aquela da gravação polêmica que foi divulgada, Bolsonaro chama o Witzel de estrume. E na quarta-feira, no dia 27, uma outra operação da Polícia Federal também causou polêmica. Desta vez, os alvos eram aliados do presidente Bolsonaro. Foram 29 mandados de busca e apreensão contra empresários, influenciadores digitais e políticos que, segundo as investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, integram essa rede de disseminação de notícias falsas e ataques a integrantes da corte. Entre os alvos dessa operação da PF, que é um desdobramento do inquérito das fake news no Supremo, estavam o empresário Luciano Hang, da rede Avan, o ex-deputado federal Roberto Jefferson e blogueiros como Alan Santos, todos muito próximos do clã Bolsonaro. Essa operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator no Supremo deste inquérito sigiloso que apura a disseminação de fake news e ataques a membros da corte. E foi aí que o caldo engrossou. Ao ver os seus aliados como alvo da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro, no dia 28, na quinta-feira, partiu para um confronto direto com o Supremo Tribunal Federal. O presidente disse, abre aspas, que não vai mais obedecer a ordens absurdas, fecha aspas. Bolsonaro também disse que os seus aliados estão praticando e têm o direito à liberdade de expressão. E, na visão do presidente, o que o Supremo quer é atingir a mídia que é favorável a ele. E para entender esse clima de instabilidade política que persistiu durante toda essa semana, a gente precisa lembrar de mais um episódio. Na quarta-feira à noite, no dia 27, o deputado federal Eduardo Bolsonaro deu uma outra declaração que foi vista como extremamente perigosa. Eduardo Bolsonaro estava falando sobre a possibilidade de uma ruptura institucional. E ele disse que não era mais o caso de pensar se haveria ruptura, mas quando. Essa frase deixou o meio político de fato alvoroçado. As declarações de Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro provocaram um clima de apreensão, não só no Congresso, como também em setores do Judiciário. O temor é de algum tipo de ação mais radical do Executivo que possa significar de fato uma ruptura. O que significa isso, para ser mais claro? Um temor de um golpe. O vice-presidente da República, General Mourão, e o ministro Augusto Heleno deram declarações de que essa hipótese está totalmente descartada. A tensão foi tamanha que parlamentares e partidos políticos reservadamente pressionaram os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, a tomarem algum tipo de atitude para proteger o Legislativo e o Judiciário, dando sinalizações concretas para o Executivo.
O que aconteceu é que o senador Davi Alcolumbre fez um gesto de tentativa de pacificação. Alcolumbre foi ao encontro de Jair Bolsonaro na quinta-feira, no dia 28. Neste encontro, o senador pediu ao presidente que não estique a corda e que pare de fazer provocações ao Supremo Tribunal Federal. Para resumir um pouco tudo o que está acontecendo e para ajudar a entender essa conjuntura, esse inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal incomoda profundamente o Palácio do Planalto. É de fato um inquérito polêmico, ele é sigiloso e foi determinado pelo presidente da Corte, Dias Toffoli. Quem é o relator é o Alexandre de Moraes. Por que ele é questionado no meio jurídico? Porque, em primeiro lugar, porque quem está investigando é quem vai julgar. E, em segundo lugar, pelos trâmites legais, pela constitucionalidade da criação deste inquérito. Tanto é verdade que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também no dia 27, na quarta-feira, pediu que esse inquérito seja suspenso. Aras disse que a PGR não foi comunicada sobre essas ações da PF, os mandados de busca e apreensão que atingiram aliados de Bolsonaro. E afirmou ainda que muitas dessas diligências foram desnecessárias e causaram constrangimentos desproporcionais. E olha, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir coletivamente sobre esse pedido de Augusto Aras. Ainda não tem data marcada para esse julgamento, mas o que já se sabe é que a maioria dos ministros do STJ quer levar adiante o inquérito da fake news, independentemente do custo político que ele pode gerar. Na semana que vem a gente está de volta para falar sobre os principais fatos políticos do país. Acompanhe o Política da Semana nas redes sociais e no site do Valor Econômico. Até lá!